Capítulo 4. Enoque como mediador e o juízo dos vigilantes. Naqueles dias, fui levado de entre os filhos dos homens, e os anjos me chamaram e me conduziram a um lugar remoto, e disseram-me: Enoque, tu, escriba da justiça, vai e fala com os vigilantes do céu, que abandonaram as alturas celestiais e se corromperam com mulheres, agindo como os filhos dos homens, e tomaram esposas para si mesmos, e corromperam a terra. Dize-lhes: não haverá paz para vós, nem perdão para vossos pecados. Então fui e falei com todos eles. Estavam reunidos no lugar chamado Abel-Maim, que fica entre o Líbano e Senir, com seus rostos cobertos de vergonha. Relatei-lhes todas as palavras de justiça que me foram entregues, e começaram a tremer de medo. Suplicaram-me que escrevesse uma petição para que pudessem pedir perdão e levar sua súplica ao Altíssimo no céu, pois já não podiam dirigir-se a ele, nem levantar os olhos aos céus, por causa dos pecados que haviam cometido. Então, escrevi sua petição e as súplicas dos anjos caídos, e levei seu escrito ao céu. Subi e cheguei às águas da região celestial. Lá vi as portas do céu abertas, e entrei no lugar onde está o trono de Deus. Prostrei-me com o rosto em terra, e falei diante do Altíssimo, entregando a petição que os vigilantes me pediram para apresentar. Mas o Altíssimo respondeu e disse: Vai e dize aos vigilantes do céu que te enviaram com esta mensagem. Vós fostes santos e espirituais, vivendo a vida eterna, mas vos corrompestes com as mulheres, como fazem os filhos dos homens, e gerastes filhos de sangue e carne. Por isso trouxestes grande maldade à terra. Nunca vos foi concedido o direito de revelar os segredos dos céus, nem de ensinar tais coisas aos filhos dos homens. Mas o fizestes. Como resultado, eles aprenderam coisas que não deveriam saber, e agora estão corrompidos. O Altíssimo continuou: Vós, os vigilantes, não obtereis paz. Não haverá perdão para vossos pecados. Sereis condenados para sempre. Quanto a vossos filhos, os nefilins que nasceram da vossa união com as mulheres, eles serão destruídos, pois trouxeram caos e sangue à terra. Então retornei e contei-lhes tudo o que Deus me havia dito. Expliquei-lhes que não havia possibilidade de intercessão, nem misericórdia para eles, pois haviam cometido um pecado imperdoável ao abandonar sua morada celestial. Enoque relata uma visão em que lhe foram mostrados os céus e o futuro julgamento dos vigilantes. Em sua visão, viu um lugar escuro, cheio de fogo e colunas de chamas que não tinham fim. Esse era o destino que aguardava os anjos caídos. Lá seriam acorrentados para sempre, enquanto aguardavam o julgamento final. O Altíssimo lhe disse: Este lugar que viste é a prisão dos anjos. Aqui estarão detidos até o grande dia do juízo, quando serão condenados ao abismo eterno por seus pecados. Então, foi mostrado a Enoque um trono brilhante, cercado por rios de fogo. Nele estava sentado o Altíssimo, rodeado por anjos, que cantavam e louvavam seu nome. Foi então que Enoque compreendeu a magnitude do juízo que estava por vir. Deus explicou a Enoque que os filhos dos vigilantes, os nefilins, seriam destruídos, mas seus espíritos permaneceriam na terra como seres malignos. O Altíssimo disse: Os espíritos dos gigantes que nasceram da carne tornar-se-ão espíritos malignos sobre a terra. Os espíritos dos gigantes sairão de seus corpos, pois nasceram dos homens e dos santos vigilantes. Sua origem é de sangue e carne, e causarão destruição na terra. Eles serão conhecidos como espíritos malignos,
ferirão, destruirão, atacarão e lutarão, e não comerão nem beberão, mas serão invisíveis aos olhos humanos. Eles se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois delas saíram. Deus declarou que os Nefilins seriam apagados fisicamente da terra, mas seus espíritos permaneceriam como uma maldição até o fim dos tempos. Deus confiou a Enoque a tarefa de escrever todas essas revelações e visões, para que as gerações futuras compreendessem o pecado dos vigilantes e as consequências de sua rebelião. Enoque deveria registrar como os anjos caídos trouxeram corrupção ao mundo e como o juízo de Deus era inevitável para os ímpios. Tu, Enoque, escreve tudo isso, pois estas palavras serão um aviso para as gerações futuras, que saibam o que aconteceu quando os vigilantes abandonaram o céu e quando seus filhos trouxeram destruição à terra, pois o juízo do Altíssimo será justo e ninguém escapará dele. Enoque concluiu sua missão como mediador entre Deus e os vigilantes, transmitindo a mensagem divina com fidelidade. Embora os anjos caídos esperassem misericórdia, Deus deixou claro que seu pecado não poderia ser perdoado. Seus filhos, os Nefilins, seriam eliminados fisicamente, mas seus espíritos malignos permaneceriam na terra como um testemunho da corrupção que haviam trazido. Enoque, como escriba da justiça, registrou tudo o que viu e ouviu, para que as gerações futuras soubessem dos pecados dos vigilantes e da justiça do Altíssimo. Capítulo 5. As visões de Enoque sobre o céu, o inferno e o juízo final. Após ter entregue a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, fui levado pelos anjos a diferentes lugares para ver as maravilhas dos céus, da terra e dos abismos. Os anjos que me guiavam disseram: Enoque, escriba da justiça, estas coisas te serão mostradas para que compreendas a ordem da criação e os destinos reservados para os justos e os pecadores. Primeiro, fui levado a um lugar onde as águas nunca cessavam de fluir. Vi rios de fogo e colunas flamejantes que desciam sem fim. Todo o lugar brilhava com uma luz intensa. Perguntei aos anjos que estavam comigo: que lugar é este? Este é o extremo dos céus e da terra. Aqui se encontram os fundamentos do céu. Depois, fui levado a um lugar onde os elementos estavam misturados: vento, água e fogo. Lá vi as bases da terra e os depósitos dos trovões, relâmpagos e tempestades. Tudo estava perfeitamente organizado, segundo o mandamento de Deus. Os anjos me disseram: Estes são os tesouros da criação, preparados para o dia em que o Senhor executará juízo sobre os homens e os anjos. Em outro lugar, vi os vigilantes que haviam sido acorrentados por sua desobediência. Eram figuras terríveis, cheias de desespero. Os anjos que me acompanhavam disseram: Estes são os vigilantes que desceram à terra e se uniram às mulheres. Agora estão acorrentados até o grande dia do juízo. Seus filhos, os gigantes, foram destruídos fisicamente, mas seus espíritos malignos permanecem na terra, causando destruição e maldade. Depois, fui levado a um lugar onde estavam os espíritos dos mortos. Vi 4 câmaras separadas, uma para os justos, que descansavam em paz, e outras 3 para os pecadores, cheias de sofrimento. Perguntei aos anjos: que lugar é este? Eles responderam: Este é o Sheol, onde os espíritos dos homens aguardam o dia do juízo.
Os justos estão em paz, mas os pecadores sofrem em antecipação ao julgamento que virá. No dia do juízo final, serão lançados ao fogo eterno. Depois, fui levado a um lugar de fogo ardente, que nunca se apagava. Era um local cheio de colunas de fogo em constante movimento. Perguntei: que lugar tão aterrador é este? Os anjos responderam: Este é o lugar reservado para os espíritos rebeldes e os pecadores que rejeitaram a Deus. Aqui permanecerão por toda a eternidade. Então, fui levado a um monte sagrado, mais alto que qualquer montanha da terra. Sobre este monte, vi o trono de Deus, cercado por rios de fogo, e milhares de anjos que cantavam e louvavam ao Altíssimo. Os anjos me disseram: este é o trono do Altíssimo, onde ele julga toda a criação. No monte sagrado, vi uma árvore gigantesca, cuja fruta era mais bela do que qualquer outra. Perguntei: que árvore maravilhosa é esta? Os anjos responderam: Esta é a árvore da vida. No dia da restauração, esta árvore será dada aos justos, que comerão de seu fruto e viverão para sempre. Então, me mostraram um vale cheio de rochas e fogo. Esse vale, disseram os anjos, era o lugar onde os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos seriam julgados e destruídos. Fui levado a diferentes lugares da terra, onde vi os tesouros da criação. Vi montanhas de ouro, prata e pedras preciosas, e também vi rios e jardins cheios de vida. Os anjos disseram: Tudo isso foi criado para que os homens desfrutassem, mas muitos usaram essas riquezas para a maldade. No dia do juízo, essas coisas serão restauradas aos justos. Então fui levado aos céus para observar as estrelas, o sol e a lua. Vi como todos os astros seguiam um curso perfeito, obedecendo às leis de Deus. Os anjos me disseram: assim como as estrelas obedecem a Deus, os homens também devem obedecer. Mas os ímpios desobedeceram, e por isso enfrentarão o juízo. Finalmente, os anjos me levaram de volta ao Monte Sagrado, onde o Altíssimo falou diretamente comigo. Ele disse: Enoque, escreve tudo o que viste e ouviste, pois estas palavras são para gerações futuras. Os justos viverão em paz e herdarão a terra, enquanto os ímpios serão destruídos para sempre. Eu julgarei toda a criação, e minha justiça será eterna. E assim, Enoque concluiu suas visões, deixando um registro de tudo o que viu e ouviu. Essas visões foram dadas como um aviso para os ímpios e uma promessa para os justos, para que soubessem que o juízo de Deus é justo e verdadeiro. Segunda parte.